Então, nós começamos com máquinas que eram enormes, né? Os primeiros computadores eram enormes, foram se reduzindo, foram cabendo no laptop, foram cabendo no seu iPhone, foram cabendo em coisas cada vez menores. E eu acho que está começando a chegar uma época em que os computadores vão começar a se embutir nas coisas que nos ambientes que nós estamos. Então, acho que a gente vai sair de uma era em que a gente vai precisar realmente ter esse suporte, de ter a coisa do X e do Y, de ter o clique, para entrar num outro mundo que vai ser, as informações vão estar embutidas e vão estar funcionando à nossa volta. Então, a gente vai começar a ter interfaces um pouco diferentes do que a gente tinha antes. A complexidade das coisas que a gente tem acesso e a complexidade de tarefas que a gente pode fazer com o computador estão se tornando quase que... A gente não vai mais conseguir lidar só com o mouse. A gente não vai conseguir andar com o mouse debaixo do braço, chegar nos lugares e plugar e conectar. A gente precisa até repensar, voltar um pouco atrás, o que a gente tem de possibilidades para lidar e se comunicar com máquinas. Porque, claramente, a gente veio numa história de monólogos e agora a gente está numa história de diálogos. As máquinas estão começando a tentar entender a gente também. Estamos cada vez mais preocupados em fazer com que as máquinas elas consigam entender a gente como a gente é. Por mais que a nossa tecnologia ela seja de manipulação direta, que você pegue o mouse e você vai e clique na coisa, você ainda tem que segurar o mouse e mover um ponteiro, que não é exatamente uma coisa muito intuitiva para fazer isso. Então, eu acho que, com o tempo, a gente vai conseguir trabalhar com interfaces que sejam gestuais, com interfaces que a gente consiga, com interações que sejam o nosso próprio corpo, ou que seja o nosso próprio movimento no ambiente, que gerem essas transformações, essas tarefas que a gente quer que a máquina funcione, né? que faça para nós. Por isso que eu até abri a palestra com o robô, porque eu acho que a gente vai viver no nosso tempo de vida máquinas inteligentes como os robôs que a gente viu na ficção científica dos anos 80 até agora. Eu acho que tudo passa por esse diálogo, né? Eu acho que essa imagem de estudo é um ponto de contato que a gente está tendo direto com a máquina. A gente não vai ter mais essa barreira. Ou seja, a gente está saindo de um mundo que é extremamente complicado, que a gente tem que pegar várias coisas para executar diversas tarefas, e agora, nos dias de hoje, a gente já conseguiu simplificar toda uma série de coisas para um aparelho como, por exemplo, o controle remoto da Apple, para você manipular o computador. Ou seja, você reduziu de uma operação simples, que é ver um filme, que você tinha que pegar o controle remoto. Todo mundo passa por isso hoje, né? Pega o controle remoto da TV, aí pega o controle remoto da net, aí joga em cima aí pega, não é esse, vamos ligar o DVD, aí pum, aí não tem o som, não funciona. Então, assim, a gente está começando a ter essas máquinas capazes de se contextualizar para o que a gente quer. E a gente, com um navegador simples, de você poder escolher coisas, fazer com que a máquina tenha essa resposta que a gente quer. Então, eu acho que o próximo passo dessas novas interfaces vai ser você até prescindir desses objetos. Você vai manipular diretamente a superfície digital. E eu acho isso muito bacana. Essa foto é uma das fotos de divulgação do Microsoft Surface, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer. É um projeto muito legal que ele transforma uma mesa comum, na verdade um computador cenografado, que você consegue mexer e consegue interferir diretamente na informação dele. Isso vai levar a um mundo que eu acho que é um mundo um pouco diferente do mundo que a gente tem hoje. Esse filme é um daqueles filmes que a gente fala e que ninguém viu, que é o Código 46. Eu acho ele muito legal porque ele tem uma visão de futuro que é muito próxima disso que eu estou falando. Você repara que na cena anterior, nessa cena aqui agora, tem essa questão também. A tela que ela está acordando e está tocando de manhã, que é o despertador dela, e os objetos que ela está manipulando, eles são tão simples de usar, são tão intuitivos, que você não precisa ter um botão tipo clique aqui, ou então abra, ou então save, ou então, onde é que eu plugo aqui para eu ver o conteúdo dele? Os objetos em si, eles têm essa inteligência, eles se contextualizam. Você vê, essa área de trabalho desse investigador, na verdade, o Tim Robbins faz o papel de investigador de uma companhia de seguros e do futuro, que ele está tentando ver uma coisa que é fraudar o sistema de... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você pode parar um pouquinho?
voltando aqui ao Tim Robbins. O que é legal nessa coisa aqui do hotel é que o hotel ele tem... isso aqui é uma das cenas que ele está... do início do filme, né, que ele está chegando no lugar onde vai fazer a investigação dele. E essa aqui, por exemplo, é a televisão dele. Ou seja, não existe mais esse conceito de eu ter um aparelho de televisão, né? A televisão está embutida nas próprias janelas do ambiente que ele está. Ele está lutando boxe como exercício, ele está lutando num ambiente totalmente virtualizado que ele carrega no bolso dele com óculos. Ele está trabalhando com um computador que é uma tela totalmente livre de outras coisas que não são a informação que ele quer trabalhar. Ele realmente manipula a informação diretamente. E eu achei legal separar essa cena para vocês, porque eu acho que é um pouco por aí que as coisas estão indo hoje. Mais um pouco à frente, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Deixa eu passar aqui. Essa aqui é uma outra imagem do Microsoft Surface, que ilustra esse meu ponto do save, delete e todas as outras interfaces gráficas que a gente viu. Ainda ela é uma interface gráfica que eu acho particularmente bonita, né? Apesar de ela ser um pouco exagerada, até porque é uma novidade, as pessoas estão exagerando mesmo, é assim que a coisa funciona. O que é interessante nesse conceito do Surface é a capacidade que você tem de botar um celular e ele transferir o conteúdo dele direto para a tela. Então, eu acho que isso vai ser uma realidade que a gente vai ter daqui a muito pouco tempo. O Surface ainda custa muito caro, né? Tecnologias como essa ainda custam caro, mas a gente está vendo uma progressão de custos que é assustadora. A gente começa naquele computador de $120 mil e a gente está chegando. O Surface custa, pelo menos o que diz a Microsoft, alguma coisa em torno de $25 mil. Então, estamos começando a chegar lá. Para poder a gente ter um em casa. Então, assim, você nunca mais vai precisar pegar assim, como é que eu plugo essa máquina aqui, entendeu, no meu computador para ver as fotos? Eu vou direto. Eu boto ali em cima, a máquina entende o que eu quero fazer, eu faço um gesto e manipulo esse conteúdo. Então, como as máquinas fazem isso? Isso é uma coisa legal, assim, quando o Beto convidou a gente para fazer a palestra, eu fiquei muito empolgado em tentar trazer para vocês de uma forma que fosse clara como é que funciona essa tecnologia. Porque eu acho que isso é uma coisa importante, eu acho que tecnologia é uma coisa que tem que ser difundida. Quando a gente entende como a tecnologia funciona, a gente se motiva a estudar isso, se motiva a multiplicar esse conhecimento, se motiva a pesquisar as coisas. E toda essa tecnologia se baseia num procedimento que é muito parecido com o nosso. Né? Todas essas tecnologias que fazem manipulação direta de conteúdo, elas se baseiam em alguma coisa que a máquina consegue ver, como nós vemos, os nossos sentidos, a nossa audição, o nosso tato. Ela se baseia com o entendimento de como isso se processa no cérebro, né? A gente processa as informações no cérebro e, através das ligações neurais que nós temos, a nossa experiência acumulada, a forma como nós aprendemos a fazer as coisas, fazem com que a gente tenha a percepção das coisas do mundo à nossa volta. Então, a máquina trabalha com um procedimento parecido. Existem as máquinas no ambiente, acontecem coisas nesse ambiente onde a máquina está, isso é capturado pelo hardware da máquina, no caso, por exemplo, esse aqui que eu estou utilizando, que é um laptop comum, com uma webcam comum, é capturado por essa câmera, é analisada no software, e o resultado é que você consegue passar as telas da palestra, né, utilizando um gesto. Então, dessa maneira, nós temos várias possibilidades. Eu quis separar também uma outra coisa que é para contextualizar um pouco isso que eu estou falando. Essa coisa do multitouch que a gente está vendo hoje, da gente ter uma mesa que várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo, ou o próprio Surface, ela não é tão nova assim. Essa ideia existe no meio acadêmico há pelo menos 20 anos. O Myron Kruger, que é esse cara que eu vou mostrar aqui agora, ele fez uma videoinstalação chamada VideoPlace. Separei até esse link aqui, depois vai ficar disponível, né, Beto? Para o pessoal olhar um documento. Acho legal todo mundo que tem interesse pesquisar, porque isso é um campo muito legal. E o Kruger, ele fez isso aqui. Ele fez uma videoinstalação em que você tinha as pessoas silhuetadas interagindo umas com as outras. Então, ficava uma pessoa numa sala com uma mão, você vê aqui embaixo, aqui nesse canto em branco, o feedback do que a câmera está vendo, né? Isso aqui as pessoas manipulando a superfície diretamente. Então, ele conseguiu arrumar um sistema em que o computador, como a gente enxerga as coisas, ele enxerga através da câmera, ele entende a silhueta das pessoas e consegue manipular. Só que isso é em 1982, eu acho inacreditável. Se eu tivesse ido a São Paulo semana passada visto o File, ou no eFuturo ter visto o File algum tempo atrás, eu não me surpreenderia se eu tivesse visto uma instalação como essa.
Da mesma forma que tinham pessoas pensando em coisas mais lúdicas e mais artísticas para o uso dessa tecnologia, tinha uma galera que estava trabalhando justamente em fazer um processo que fosse possível você substituir o mouse e o teclado nas operações cotidianas. Um dos pioneiros disso foi o Pierre Wallner, que é esse cara que inventou o Digital Desk na Europark, que é uma divisão do parque que é em Cambridge. Ele funcionava dessa maneira também. Dessas soluções que eu estou dando para vocês entenderem, basicamente todas são feitas com visão. Né? São câmeras que olham superfícies, isso é uma mesa normal de trabalho, e o hardware está lá em cima. Né? Na verdade, ele está fazendo a projeção da imagem, ele está analisando os movimentos que a pessoa está fazendo em cima da mesa em tempo real, e aí, com isso, ele consegue transpor essa informação para ele interagir diretamente com a projeção. Então, é um outro nível totalmente diferente de manipulação direta, que a gente não pega o mouse e arrasta e clica nas coisas. A gente vai direto na coisa virtualizada e interage com ela. Isso era um exemplo de uma aplicação financeira, de uma calculadora que ele conseguia fazer. Várias operações. E também tinha uma jogada dele trabalhar com elementos em cima e dele poder escrever em cima de superfícies de papel e poder virar. Né? Na hora que ele virasse, também tinha uma outra história. Acho que o vídeo não pega isso tudo, mas dá para vocês terem uma ideia. E a gente faz um pulo um pouco grande, mas que eu acho que é o grande breakthrough dessa tecnologia, que eu acho que é o trabalho do Jeff Hahn, que ele foi o primeiro sistema que eles consideraram de baixo custo, né, de você trabalhar com interação desse tipo. Então, ele conseguiu perceber que se ele pegasse uma placa de acrílico, que está representada ali naquele retângulo, e colocasse alguma coisa que fizesse com que a luz ficasse difusa, a informação de luz que passa pelo canto da superfície da mesa, se você encostasse o dedo, ele refletiria. Então, na verdade, o que acontece é que você conseguia tocar na superfície da coisa. Essa luz ali que ele está chamando, aquele LED ali, é de luz infravermelho, que é uma luz que a gente não consegue enxergar a olho nu. E ela é refletida pelo dedo e faz como se fosse uma mancha branca. E como você pode encostar qualquer coisa na mesa, você pode encostar todos os seus dedos, é como se você tivesse 5, 10 mouses que você pode usar ao mesmo tempo para fazer diversas operações na máquina. Então, eu separei aqui um vídeo que é muito bacana, que aí dá para você fazer coisas assim. Em vez de você ter que abrir um programa, aí nesse programa você escolher uma coisa para você desenhar em cima, ele não, ele faz uma manipulação direta das coisas que estão se propondo nessa tarefa que ele definiu para a máquina fazer. Então, esses, na verdade, são os experimentos mais lúdicos dele para mostrar o potencial da tecnologia. Ele nunca se propôs a fazer softwares necessariamente, mas é muito interessante o que você pode fazer com essa tecnologia. Você pode pegar diversos tipos de gesto que seriam intuitivos quando a gente está trabalhando com um computador, que a gente às vezes tem vontade de juntar ou diagramar. Quem tem experiência diagramando coisas, isso daí ia ser tipo um sonho de consumo, você poder pegar o texto e mexer o texto até o lugar, entendeu? E botar ali, girar e acertar. E esse aqui já ficou um clássico dessa tecnologia que todo mundo já viu assim, em diferentes soluções, em diferentes momentos, que é você mexer nas imagens diretamente, girar e reposicionar e fazer as coisas. E tem um outro projeto que é muito legal, que vocês devem ter conhecido, não por esse diagrama complexo, mas vocês devem ter conhecido pela apresentação da Bjork, teve alguns anos atrás, dessa tecnologia aqui, que é o Reactivision. Que é o quê? O Reactivision, essa aplicação que eu estou comentando para vocês da Bjork, ela é uma mesa para você fazer música eletrônica. Então, essa tecnologia é um pouco diferente. Em vez de você, o computador reconhecer os dedos, quando você coloca na superfície só, eles ensinam ao computador, dentro daquele processo, né, visão, entendimento e processamento, eles conseguem ensinar o computador a enxergar as formas, algumas formas. E com isso você consegue colocar um objeto numa mesa
por exemplo, que tem uma forma dessas, e você consegue saber para que lado você está mexendo essa forma. Então, você consegue fazer como se fossem controles parecidos com os controles que tem um DJ. Você pode girar as coisas, você pode posicionar elas no tempo, e você vai gerando músicas diferentes, no caso dessa aplicação que eu vou mostrar agora. É o React Table. Então, é essa mesa, que tem uma projeção por dentro, né? E aí ele vai colocando essas forminhas, esses cubinhos. Essa imagem vocês devem ter visto já desse show, que foi muito bacana. E você vai gerando, e cada movimento que você faz, a proximidade de uma forma com a outra, e a orientação que você está colocando, ela define se a música está indo rápido, se ela está indo devagar, se ela está indo mais agudo, se ela está indo menos agudo. Tem formas que geram diferentes tipos de som. Então, mais uma vez, a gente está vendo um exemplo de uma interface gráfica que praticamente sumiu, né? A gente tem um computador altamente especializado que tem a única interface que ele tem é para você entender o trabalho que você está fazendo imediatamente. E ele tem uma coisa legal de você também ter um controle físico para você fazer mais operações que você não conseguiria fazer só manipulando esses objetos diretamente na tela. E a gente tem essa tecnologia que eu estou apresentando na palestra para vocês, que é o M32, que a 32 Bits desenvolveu, que ela é justamente entender esse movimento que você faz gestual de uma forma simples, com hardware realmente simples. Não é nem uma mesa, nem uma coisa de luz infravermelha. É simplesmente eu mexendo na frente da câmera, ele faz uma análise do ambiente que está em volta daqui, consegue entender qual é o movimento que eu estou fazendo, e a partir disso ele decide se você está indo para um lado, se você está indo para o outro, se você quer tocar em alguma coisa, né? Outra coisa importante que eu queria deixar aqui registrado, que eu acho bacana, é que talvez esse seja um dos campos e uma época que nós estamos vivendo muito legal, a junção das duas coisas, que é o hardware está ficando acessível, está ficando barato, e as pessoas estão dividindo o conhecimento. Isso eu acho uma diferença muito legal. Esses são os 4 principais grupos que estão desenvolvendo aplicações para essa tecnologia. Né, o React Table, o React Vision, eles foram feitos com coisas que usam bibliotecas do OpenCV, que é desenvolvido e mantido pela Intel. Tem uma galera que está trabalhando do NUI Group. A maior parte dessas mesas de multitoques que a gente vê por aqui, assim, no YouTube, quase todas são feitas com essa tecnologia ou com a tecnologia do Jeff Ham, mas usando softwares muito parecidos. O Open Frameworks, também, que é super bacana. É um pouco mais difícil de usar, assim, porque ele é basicamente todo em C, que é uma linguagem de programação um pouco mais erudita, digamos assim. É como se hoje em dia você fosse aprender latim. E a gente tem o VVV, que é muito bacana, que é totalmente para artistas visuais, que recomendo bastante, porque ela, no fundo, é essa linguagem aqui, que é super poderosa, é super latim, só que, ao mesmo tempo, você programa ela de uma forma totalmente visual, mexendo caixinhas e conectando caixinhas. É muito legal. E aí eu queria demonstrar o quanto essa história está ficando realmente acessível. Assim, eu esbarrei pesquisando sobre esse tipo de tecnologia, porque eu sou a pessoa dentro da 32 Bits responsável por pesquisar e desenvolver essa história. Eu esqueço que as pessoas não conhecem, mas tudo bem. E eu esbarrei com isso aqui, que eu achei isso aqui sensacional. Isso aqui não podia ser verdade para mim, mas isso aqui é verdade. Então, eu até separei o vídeo que ele publicou. Esse garoto se chama Seth Sandler. Ele é graduando da escola da Universidade da Califórnia, San Diego. E ele faz uma matéria que eu acho muito bacana, que a gente deveria ter aqui no NAVE, inclusive, que é computação interdisciplinar, em algum nível. Que é você pegar pessoas que trabalham com tecnologia e juntar com pessoas que fazem música, por exemplo. O interesse dele é fazer interfaces e instrumentos musicais utilizando essa tecnologia de multitouching. Então, o que ele fez para conseguir trabalhar e fazer o projeto dele é isso aqui. Uma mesinha de papelão. Um pedaço de acrílico para fazer a luz ficar difusa. Porque a tecnologia se baseia em você reconhecer os dedos. Ele pega uma caixinha de papelão,
Antes ele faz essa cobertura, né, ele usa um papel, ele não comprou nenhum acrílico, né, ele pegou uma superfície qualquer, botou uma moldurinha e montou. Então, Beto, cadê o nosso... Diretamente sofisticadíssima fábrica. Estamos com hardware sofisticadíssimo aqui. Na verdade, a Água Sanitária Montenegro patrocina a tela do... A tela do Fantástico também é feita. Não, tá tranquilo. Isso eu acho que é o ponto ilustrativo maior dessa palestra, assim, tipo, eu sou designer de formação, eu nunca estudei tecnologia formalmente. Eu me interessei em estudar tecnologia, eu aprendi basicamente estudando. Eu acho que qualquer pessoa que tem interesse em aprender tecnologia e que acha que vai ser uma coisa impossível, eu acho que a gente está vivendo uma época maravilhosa para fazer isso, porque a gente tem acesso a todas as informações, tem pessoas dispostas a dividir o conhecimento, tem pessoas dispostas a te ajudar. O blog dele, ele responde com carinho enorme todo mundo que manda mensagem para ele. Assim, o cara é muito legal. Então, eu vou botar aqui É até interessante porque vocês vão ver como é que é o processo de fazer a coisa aqui. Oi. Água Sanitária Montenegro patrocina este evento. Essa aqui é uma caixa de papelão, na verdade, se puder mostrar aqui dentro, fica legal. Tem uma webcam normal aqui dentro. Assim, você vai gastar um pouco mais do seu hardware, é legal você comprar uma fita dupla face de boa qualidade, né, para a câmera ficar bem presa. Tem um processo aqui de calibragem que a gente vai fazer simples. Eu não vou fazer a calibragem perfeita, na verdade, mas já vai dar para demonstrar para vocês como é que a coisa funciona. A primeira coisa que você faz aqui... Eu quero que veja aqui. Então, como é que a coisa funciona aqui? A gente vai abrir primeiro o software de configuração. O que ele vai fazer? Eu vou escolher aqui uma resolução um pouco menor, para a gente conseguir ver bem. Tela. O software que ele fez, na verdade, o que ele faz? Essas várias telinhas aqui, vocês estão vendo ali, na verdade, quando eu encosto os dedos aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando as informações da sombra que está sendo feita aqui, transformando em informações de input para virarem os dedinhos que vão fazer os mouses na tela. Então, dá para diminuir um pouquinho a luz aqui? Dá para diminuir um pouquinho a luz aqui? Legal, tá bom. E aqui no software... Deixa eu ter que... Quem que é a mão aqui, Daniel? Esse é o seu... Esse é meu papel na 32 bits. Tem que abrir aqui a janela um pouquinho maior, que eu não consigo pegar o slider. É a troca que você faz. O open source é assim. O pessoal precisa de vocês para desenvolver interfaces bonitas. Legal, agora sim. Beleza, está vendo que aqui, o que está acontecendo? A sombra do Danilo, quando ele coloca aqui em cima da mesa, o que acontece? Ela está sendo transformada nessas forminhas aqui. Se vocês controlarem corretamente a luz do ambiente, ela vai se transformar em inputs que você vai poder mexer aqui em cima, eles vão se transformar naquela possibilidade de fazer os vários toques ao mesmo tempo na história. Depois que você calibra, você aperta ESC, ele vai salvar essa informação, e aí a gente vai ligar aqui os demos, que é bem parecido com aquele demo que o Jeff Han estava fazendo aqui. Você vai ligar aqui, OK. Então, toda vez que eu encosto os dedos aqui na superfície, eu vou gerando essas forminhas aqui. Eu não preciso nem encostar muito, porque basta a minha sombra aqui em cima, vocês viram o processo de calibragem, para gerar essa informação. Entendeu?
Entendeu? E é isso. Por favor, tentem fazer isso em casa, porque isso é muito legal. É isso, gente. Essa foi a apresentação do Daniel Morena, do Danilo Medeiros. Sensacional. Parabéns.